Olá, concurseiro! Espero que esteja muito bem. Iniciaremos a parte 2 do artigo 37 da Constituição Federal. Agora iremos falar sobre os incisos 6, 7 e 8. Eles tratam de coisas bem importantes para quem estuda para concurso: salário, jornada de trabalho e acúmulo de cargos. Então, vamos descomplicar isso juntos. Começando pelo inciso 6. Ele diz que a remuneração dos servidores públicos será fixada por lei e ninguém pode ganhar mais do que o salário do Presidente da República, exceto cargos temporários autorizados por lei. Ou seja, o salário do servidor tem que estar previsto em lei e existe um teto constitucional. Isso garante igualdade e controle do gasto público. E cargos temporários, como especialistas convidados para projetos específicos, podem ter remuneração maior desde que a lei permita. Por exemplo, se você trabalha como técnico administrativo em um ministério, seu salário não pode ultrapassar o do presidente. Mas se você for contratado temporariamente para um projeto especial, a lei permite uma remuneração diferenciada. Agora vamos para o inciso 7, que fala da jornada de trabalho. A jornada dos servidores será fixada por lei, e o excesso só pode acontecer se previsto em lei. Ou seja, ninguém vai trabalhar mais do que a lei permite sem previsão legal. Exceções existem, como plantões ou serviços essenciais, mas tudo precisa estar regulamentado. E aí, percebe como isso protege tanto o servidor quanto a administração? Evita sobrecarga e garante que o trabalho seja remunerado corretamente. Agora chegamos ao inciso 8º, que trata de acúmulo de cargos, tema clássico de concurso. Ele diz que, regra geral, não se pode acumular cargos públicos, mas existem exceções: 2 cargos de professor, 1 cargo de professor mais outro técnico ou científico, 2 cargos técnicos ou científicos, desde que dê para conciliar os horários. Por exemplo, um professor pode trabalhar em 2 universidades públicas, contanto que consiga conciliar os horários. Mas não pode ser professor e assumir um cargo administrativo em outro órgão público. Isso não é permitido. Resumindo, inciso 6, salário definido por lei com teto do presidente. Inciso 7, jornada de trabalho regulamentada por lei, excesso só quando permitido. Inciso 8º, acúmulo de cargos proibido, com exceções específicas e compatibilidade de horários. Esses incisos equilibram direitos do servidor, organização da administração e controle do gasto público. Vamos dar continuidade aos estudos do artigo 37 da Constituição Federal? E agora eu quero conversar com você sobre os incisos 9 e 10, que são muito cobrados em concursos e, ao mesmo tempo, muito fáceis de entender quando a gente olha com calma. Primeiro vamos falar do inciso 9. Esse inciso trata da contratação por tempo determinado. A Constituição diz que a lei vai estabelecer os casos em que a administração pública pode contratar pessoas por tempo determinado para atender a uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Aqui é importante você guardar uma ideia central. A regra geral no serviço público é o concurso. Sempre foi e continua sendo. O inciso 9 não acaba com o concurso, ele cria apenas uma exceção. E essa exceção só existe quando 3 requisitos aparecem juntos. Tem que ser uma situação temporária, tem que ser algo excepcional e tem que estar previsto em lei. Então pensa comigo, se a necessidade é permanente, como professores para uma rede pública que sempre precisa desses profissionais, não pode usar contratação temporária. Agora, se surge uma situação fora do comum, como uma epidemia, uma calamidade pública, um surto de dengue, um censo, um projeto específico com prazo para acabar, aí sim a contratação temporária é permitida. A banca gosta muito de confundir isso. Sempre que a contratação temporária for usada para substituir concurso em atividades permanentes, ela é inconstitucional. Guarda bem isso, porque cai direto em prova. Agora vamos para o inciso 10,
que fala da remuneração dos servidores públicos. A Constituição é bem direta aqui. Ela diz que a remuneração dos servidores e o subsídio só podem ser fixados ou alterados por lei específica. O que isso significa na prática? Significa que servidor público não tem aumento por decreto, não tem aumento por portaria, não tem aumento por acordo informal. Qualquer aumento, reajuste ou alteração salarial precisa passar por uma lei específica. Imagina, por exemplo, que um prefeito queira aumentar o salário dos servidores municipais. Ele não pode simplesmente decidir isso sozinho. Ele precisa enviar um projeto de lei para a Câmara Municipal. Sem lei, o aumento é ilegal. Outro detalhe importante é que essa lei tem que ser específica. Não pode ser uma lei genérica, tratando de vários assuntos e escondendo um aumento salarial no meio do texto. A Constituição exige transparência justamente para evitar abusos com o dinheiro público. Então, resumindo de forma bem objetiva para você guardar, o inciso 9 permite contratação temporária, mas só em situações excepcionais, temporárias e previstas em lei. O inciso 10 determina que a remuneração dos servidores públicos só pode ser criada ou alterada por lei específica. Esses dois incisos mostram muito bem a lógica do artigo 37. A administração pública até pode ter flexibilidade em situações especiais, mas sempre respeitando a legalidade, o interesse público e o controle dos gastos. Se você entendeu bem esses dois pontos, já deu um passo enorme para acertar questões de concurso sobre o artigo 37. Agora o foco nos incisos 11º a 14º do artigo 37 da Constituição Federal, que são super importantes para concursos porque falam de responsabilidade, processos disciplinares e transparência na administração pública. Vamos descomplicar isso juntos. Começando pelo inciso 11. A administração deve manter processo administrativo disciplinar para responsabilizar servidores que cometam infrações, garantindo direito de defesa. Ou seja, se um servidor público comete alguma irregularidade, a administração tem que abrir um processo formal, seguindo regras e garantindo que ele possa se defender. É o famoso princípio do devido processo legal dentro do serviço público. Imagina que um servidor atrasou a entrega de documentos importantes por negligência. Ele não pode ser punido de forma arbitrária. Primeiro, a administração abre um processo administrativo, analisa os fatos, ouve o servidor e só depois aplica uma punição, se for o caso. O inciso 12 trata da responsabilidade civil do servidor público. O servidor responde pelos atos que causarem danos a terceiros, salvo quando provar que agiu sem culpa ou dolo. Ou seja, se um servidor causar prejuízo a alguém, ele pode ser responsabilizado, mas se provar que não teve culpa ou intenção de prejudicar, não é punido. Por exemplo, se um servidor comete um erro técnico que danifica um equipamento público, ele pode ter que ressarcir o dano, mas se mostrar que seguiu todas as regras corretamente, não é responsabilizado. Agora vamos para o inciso 13, que fala de transparência e acesso à informação pública. Ele garante que qualquer pessoa pode solicitar informações sobre a administração pública, salvo quando a lei determina sigilo. Por exemplo, você pode pedir dados sobre gastos públicos, licitações ou contratos. Isso fortalece a transparência, a responsabilidade e o controle social. E por último, o inciso 14. Os atos administrativos devem ser públicos, transparentes e divulgados oficialmente. Ou seja, qualquer decisão, portaria, edital ou ato da administração deve ser publicado para que todos tenham conhecimento. Isso garante que a administração seja aberta, responsável e fiscalizável. Resumindo, inciso 11, processo administrativo disciplinar garante direito de defesa. Inciso 12, responsabilidade civil do servidor, salvo ausência de culpa ou dolo. Inciso 13, direito de acesso à informação pública. Inciso 14, atos administrativos devem ser públicos, divulgados e transparentes. Esses incisos reforçam os princípios de legalidade, moralidade,
publicidade e responsabilidade dentro da administração pública. Agora, o assunto da vez são os incisos 15º a 17º do artigo 37 da Constituição Federal, que tratam de contratações temporárias e situações emergenciais na administração pública. Esses temas são bem cobrados em concursos, então é importante entender direitinho. Começando pelo inciso 15. A contratação de pessoal por tempo determinado só poderá ocorrer para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Ou seja, a administração não pode contratar alguém sem concurso para qualquer função. Só é permitido quando houver uma necessidade temporária e realmente excepcional, como projetos específicos ou demandas de curto prazo. Por exemplo, se uma prefeitura precisa contratar profissionais para organizar um grande evento municipal que vai durar 2 meses, é permitido contratar temporariamente, porque é algo extraordinário e de curta duração. O inciso 16º complementa o anterior e fala sobre contratações temporárias em caso de calamidade pública. Ou seja, se houver uma enchente, pandemia ou outro desastre, a administração pode contratar pessoas por tempo determinado para atender à emergência. Por exemplo, durante uma enchente, a prefeitura pode contratar temporariamente médicos, engenheiros ou técnicos para prestar atendimento à população. Essas contratações são legais, emergenciais e limitadas ao tempo necessário para resolver a situação. E, por fim, o inciso 17º reforça a ideia de que todas essas contratações temporárias devem ser motivadas e justificadas, sempre respeitando a excepcionalidade e o interesse público. O que isso significa na prática? Que a administração não pode usar essa regra para substituir concursos ou nomear amigos. Tudo deve ser transparente, excepcional e por prazo determinado, com justificativa clara e oficial. Resumindo, inciso 15. Contratação temporária para necessidade excepcional de interesse público. Inciso 16º. Contratação temporária em situações de calamidade. Inciso 17º. Reforço da necessidade de motivação e excepcionalidade. Esses incisos equilibram flexibilidade administrativa com legalidade, garantindo que a administração possa agir em emergências sem violar princípios constitucionais. Finalizando com os incisos 18, 19, 20, 21 e 22 do artigo 37 da Constituição Federal. Começando pelo inciso 18. É obrigatória a previdência dos servidores públicos, e ela será organizada em regime próprio, respeitando regras gerais da Previdência Social. Ou seja, todo servidor público tem direito à aposentadoria, mas cada ente, União, Estado ou município tem seu regime próprio, respeitando as regras gerais da Previdência. Isso garante que a aposentadoria seja legal e equilibrada. Por exemplo, um servidor federal contribui para o regime próprio da União, enquanto um estadual contribui para o regime do Estado. Todos têm cobertura previdenciária, mas as regras podem variar dependendo do ente. O inciso 19º trata da estabilidade do servidor. O servidor só adquire estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho e exames previstos em lei. Então, lembre-se, o servidor não é estável de cara. Somente depois de 3 anos de experiência e com avaliação positiva, ele ganha proteção contra demissão arbitrária. Por exemplo, um servidor concursado passa por um período de experiência. Se aprovado, conquista a estabilidade e não pode ser demitido sem justa causa. O inciso 20 fala da responsabilidade do servidor por atos que causem dano ao patrimônio público. O servidor deve responder por danos causados à administração, exceto se provar que agiu sem culpa ou dolo. Ou seja, se ele causar prejuízo, pode ter que ressarcir, mas se provar que agiu corretamente e sem intenção de prejudicar, não será punido. Por exemplo, se um servidor danifica um equipamento sem negligência, apenas por erro técnico, ele não é responsabilizado,
desde que demonstre que seguiu as regras. O inciso 21 trata da transparência e justificativa de atos que afetem o patrimônio público. Os atos que resultarem em despesas ou comprometerem o patrimônio público devem ser claros, documentados e passíveis de fiscalização. Por exemplo, se a prefeitura compra um veículo, essa compra deve ser publicada e justificada, para que qualquer cidadão possa conferir. E, por último, o inciso 22 reforça que o servidor não pode usar cargo ou função para obter vantagens pessoais indevidas. Ou seja, nenhum servidor pode se beneficiar pessoalmente de sua posição. Isso reforça os princípios de impessoalidade e moralidade administrativa. Resumindo, inciso 18, previdência obrigatória. Inciso 19, estabilidade após 3 anos e avaliação. Inciso 20, responsabilidade por danos, salvo ausência de culpa. Inciso 21, transparência e justificativa em atos que afetem patrimônio público. Inciso 22, proibição de vantagens pessoais indevidas. Esses incisos reforçam direitos, deveres e ética no serviço público, protegendo o patrimônio e garantindo responsabilidade. Aqui terminamos a parte 2 e mais um bloco finalizado. Até o próximo!